também com conceitos socialistas, com um modo de produção totalmente diferente do europeu. O diretor do parque e arqueólogo conta que os nobres reinavam e o povo contribuía com a sua força de trabalho. Os alimentos eram divididos entre todos. Havia uma grande produção e eles faziam estoques, o que garantia a sobrevivência em períodos de dificuldades. Não havia miséria. Essa é a ideia. O professor da USP não concorda com esta visão. Para ele, os incas tinham uma sociedade altamente hierarquizada. Essa é uma avaliação bastante característica dos anos 70, dos anos 60 e dos anos 70, justamente de uma história mais voltada ou mais ligada com a esquerda latino-americana, que projetou nas populações indígenas do nosso continente essa ideia de que, por exemplo, no caso aí dos Andes, os incas governavam um reino sem fome. O que provavelmente era verdade, nesse sentido de ser um reino sem fome. A produção agrícola parece que era bastante forte, mas de alguma maneira essa visão um pouco idealizada dos incas e dos povos andinos, ela pode esconder o fato de que eram sociedades sim muito cindidas, muito hierarquizadas. As populações dominadas, as populações comuns, trabalhavam, por exemplo, para construir Cusco, trabalhavam para construir Machu Picchu e outras cidades. Então é uma sociedade que combinava duas coisas muito importantes, que é, digamos assim, a hierarquia social, a pressão social, a subordinação e, ao mesmo tempo, com festas, com formas de reciprocidade que se chamavam. No próximo bloco, as pesquisas, as teorias de como os incas construíram toda esta cidade. O silêncio, as pedras imensas, a natureza em estado bruto. Tudo aqui conduz ao relaxamento. Mas este já foi um lugar de trabalho intenso. Nas plataformas que separam os grandes degraus, os incas mantinham plantações de milho e de vários grãos. O diretor do parque conta que foram encontrados vestígios históricos de experiências para adaptar algumas plantas a regiões mais altas. A coca é um exemplo. Ela só nasce até 1.800 metros de altura e Machu Picchu está a 2.400 metros. Mas os pesquisadores encontraram sinais de coca na cidade. Hemos encontrado polen de coca, hemos aislado coca en Machu Picchu a través del polen y otros productos que no son de esa altura. A folha de coca era sagrada para os incas e usada em todas as cerimônias. Era também uma necessidade para quem precisava trabalhar e ter disposição numa altitude dessas. Pesquisadores também encontraram fibras de vicunha, uma lã muito fina, o que confirma a presença de nobres em Machu Picchu. También los incas sabían vestirse muy bien y había muchos nobles que vivían en Machu Picchu. Os incas não conheciam a roda e não tinham animais de tração para mover as rochas. Ainda assim, cortavam e encaixavam as pedras com precisão absoluta. É impossível não se impressionar. Difícil imaginar como que eles construíram isso. Existem várias teorias sobre como eles moldavam as pedras. Este guia nos mostra a área em que os incas supostamente faziam esse trabalho. Ele conta que eles usavam pedras mais fortes para quebrar pedaços pequenos. Y con eso lo tallaban la parte que ves, todo lo que es la parte más fina del acabado con esto. La más fina a darle con esto ahí. O professor da USP confirma o uso da técnica e diz que nas grandes rochas eles faziam furos estratégicos no chamado veio da pedra. Nesses furos você introduz madeira bastante apertada ali, que é colocada com pancadas, é colocada sob pressão, e depois você umedece essa madeira.
ao umedecer essa madeira, ela se dilata e a força dessa dilatação é muito grande. E então você consegue rachar a pedra. Às vezes não completamente, racha um pouco, você introduz mais madeira, mais água. E com isso você vai conseguindo rachar essa pedra onde você deseja, né? A força da madeira, do vegetal no interior de uma pedra é muito forte. E olha aí os furos nesta pedra, um na sequência do outro. Ela estava sendo preparada para o corte. Os incas também usavam cordas para mover as rochas maiores. Eram fortes. Mucho fuerte, sí, para ser más fuerte. Muitos homens. Muchos hombres y hay que, con la coca lo que es, para trabajarlo más. Fortes e precisos. Esta rocha tem mais de 30 ângulos, ou seja, foi cortada várias vezes. Tentamos contar todos os cantos, todos os encaixes. Difícil. 13, 14, 15 e aí vai. A cidade inca resistiu a vários terremotos porque as construções são levemente inclinadas e as pedras pequenas colocadas na base das paredes se mexem quando há um tremor. Uma estrutura antissísmica perfeita. O tipo de construção, a forma de tratar a pedra, os costumes e as tradições religiosas. O professor da USP afirma que tudo isso não surgiu de uma hora para outra. Foi uma evolução do conhecimento de várias civilizações indígenas que viveram na região antes do apogeu do Império Inca. Talvez valha a pena inserir os incas, não como os criadores dessa cultura, que a gente pode falar de uma cultura andina, de uma civilização andina, mas os incas como participantes dela, na qual eu tenho milhões de outras pessoas, centenas de outros grupos étnicos, e que estavam de alguma maneira aparentados por compartilharem características culturais em comum. E que, portanto, é um processo, né, que começou a ser formado, essa cultura andina, ela foi gerada a partir de um processo muito anterior aos incas. A grandiosidade e perfeição de Machu Picchu alimentam histórias fantasiosas de que extraterrestres teriam visitado a região para ajudar os incas na construção de tudo isso. E incluso se ha escrito mucha literatura de ficción sobre Machu Picchu. Não há um consenso de quando exatamente Machu Picchu foi construída. O professor da USP acredita que as obras começaram por volta de 1450, cerca de 70 anos antes da invasão dos espanhóis. Os conquistadores não chegaram a Machu Picchu. Não se sabe se por desconhecimento ou por falta de interesse, já que os grandes enfrentamentos entre os espanhóis e os incas aconteceram em Cusco e em outras cidades da cordilheira. Talvez na época da conquista espanhola não fosse interessante, né, chegar a Machu Picchu, ou seja, Machu Picchu, ao que parece, não era um dos mais importantes centros políticos incas, como era Cusco, por exemplo. Então os espanhóis vão se dirigir para Cusco, né, com outros aliados indígenas, é importante dizer isso também. Não é uma conquista que contrapõe só espanhóis e incas. Você tem outros grupos indígenas aliados aos espanhóis que se direcionam para Cusco, que era considerada uma espécie de capital dos domínios incaicos. A história também ainda não conseguiu esclarecer por que os incas abandonaram Machu Picchu. Os pesquisadores reconhecem a força das estruturas de pedra que resistem ao tempo, mas expostas, elas correm riscos, aponta um estudo recente da Unesco. O professor Henrique Rosas concorda com a preocupação. Y este peligro se acentúa mucho más con la presencia de miles o millones de visitantes a Machu Picchu durante el año, ¿no? Ao mesmo tempo, afirma o professor brasileiro, não seria justo privar o público de conhecer Machu Picchu. Você fechar o sítio arqueológico para apenas os estudiosos ali estarem não é uma boa alternativa. Por quê? Isso também traz, né, os visitantes trazem uma coisa que é importante para a arqueologia, que são os recursos, que são usados não apenas para Machu Picchu, mas também para explorar outros sítios arqueológicos. Para você, por exemplo, escavar, mesmo no caso de Machu Picchu, o entorno do sítio, que é muito interessante.
responsável pela preservação se mostra tranquilo com as medidas adotadas para cuidar de Machu Picchu. Diz que ele e sua equipe sabem que tem a missão de deixar este legado para as futuras gerações, um patrimônio da humanidade para a humanidade. E isso, a coca é um exemplo. Ela só nasce até 1.800 metros de altura e Machu Picchu está a 2.400 metros. Mas os pesquisadores encontraram sinais de coca na cidade. Hemos encontrado polen de coca, hemos aislado coca en Machu Picchu a través del polen y otros productos que no son de esa altura. A folha de coca era sagrada para os incas e usada em todas as cerimônias. Era também uma necessidade para quem precisava trabalhar e ter disposição numa altitude dessas. Pesquisadores também encontraram fibras de vicunha, uma lã muito fina, o que confirma a presença de nobres em Machu Picchu. También los incas sabían vestirse muy bien y había muchos nobles que vivían en Machu Picchu. Os incas não conheciam a roda e não tinham animais de tração para mover as rochas. Ainda assim, cortavam e encaixavam as pedras com precisão absoluta. É impossível não se impressionar. Difícil imaginar como que eles construíram isso. Existem várias teorias sobre como eles moldavam as pedras. Este guia nos mostra a área em que os incas supostamente faziam esse trabalho. Ele conta que eles usavam pedras mais fortes para quebrar pedaços pequenos, também com conceitos socialistas, com um modo de produção totalmente diferente do europeu. O diretor do parque e arqueólogo conta que os nobres reinavam e o povo contribuía com a sua força de trabalho. Os alimentos eram divididos entre todos. Havia uma grande produção e eles faziam estoques, o que garantia a sobrevivência em períodos de dificuldades. Não havia miséria. Esa es la idea. O professor da USP não concorda com esta visão. Para ele, os incas tinham uma sociedade altamente hierarquizada. Essa é uma avaliação bastante característica dos anos 70, dos anos 60 e dos anos 70, justamente de uma história mais voltada ou mais ligada com a esquerda latino-americana, que projetou nas populações indígenas do nosso continente essa ideia de que, por exemplo, no caso aí dos Andes, os incas governavam um reino sem fome. O que provavelmente era verdade, nesse sentido de ser um reino sem fome. A produção agrícola parece que era bastante forte, mas de alguma maneira essa visão um pouco idealizada dos incas e dos povos andinos, ela pode esconder o fato de que eram sociedades sim muito cindidas, muito hierarquizadas, as populações dominadas, as populações comuns, trabalhavam. Difícil. 13, 14, 15 e aí vai. A cidade inca resistiu a vários terremotos porque as construções são levemente inclinadas e as pedras pequenas colocadas na base das paredes se mexem quando há um tremor, uma estrutura antissísmica perfeita. O tipo de construção, a forma de tratar a pedra, os costumes e as tradições religiosas. O professor da USP afirma que tudo isso não surgiu de uma hora para outra. Foi uma evolução do conhecimento de várias civilizações indígenas que viveram na região antes do apogeu do Império Inca. Talvez valha a pena inserir os incas, não como os criadores dessa cultura, que a gente pode falar de uma cultura andina, de uma civilização andina, mas os incas como participantes dela, na qual eu tenho milhões de outras pessoas, centenas de outros grupos étnicos, e que estavam de alguma maneira aparentados por compartilharem características culturais em comum. E que, portanto, é um processo, que começou a ser formado, essa cultura andina, ela foi gerada a partir de um processo muito anterior aos incas. A grandiosidade e perfeição de... Trabalhavam, por exemplo, para construir Cusco, trabalhavam para construir Machu Picchu e outras cidades. Então, é uma sociedade que combinava duas coisas muito importantes, que é, digamos assim, a hierarquia social, a pressão social, a subordinação, e ao mesmo tempo com festas, com formas de reciprocidade que se chamavam.
No próximo bloco, as pesquisas, as teorias de como os incas construíram toda esta cidade. O silêncio, as pedras imensas, a natureza em estado bruto. Tudo aqui conduz ao relaxamento. Mas este já foi um lugar de trabalho intenso. Nas plataformas que separam os grandes degraus, os incas mantinham plantações de milho e de vários grãos. O diretor do parque conta que foram encontrados vestígios históricos de experiências para adaptar algumas plantas a regiões mais altas. Y con eso lo tallaban la parte que ves, todo lo que es la parte más fina del acabado con esto. La más fina a darle con esto ahí. O professor da USP confirma o uso da técnica e diz que nas grandes rochas eles faziam furos estratégicos no chamado veio da pedra. Nesses furos você introduz madeira bastante apertada ali, que é colocada com pancadas, é colocada sob pressão, e depois você umedece essa madeira. Ao umedecer essa madeira, ela se dilata e a força dessa dilatação é muito grande. E então você consegue rachar a pedra. Às vezes não completamente, racha um pouco, você introduz mais madeira, mais água. E com isso você vai conseguindo rachar essa pedra onde você deseja, né? A força da madeira, do vegetal no interior de uma pedra é muito forte. E olha aí os furos nesta pedra, um na sequência do outro. Ela estava sendo preparada para o corte. Os incas também usavam cordas para mover as rochas maiores. Eram fortes. Mucho fuerte, sí, para ser más fuerte. Muitos homens. Muchos hombres y hay que, con la coca lo que es, para trabajarlo más. Fortes e precisos. Esta rocha tem mais de 30 ângulos, ou seja, foi cortada várias vezes. Tentamos contar todos os cantos, todos os encaixes.